Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denilson Queiroz, estamos aqui iniciando a lição de número 2. Eu quero pedir a você que é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esta aula com mais pessoas, tá certo pessoal? 43% das pessoas que assistem minhas aulas não são inscritos. Talvez para você não faça a menor diferença a inscrição, mas para mim vai fazer toda a diferença, tá certo? Vamos iniciar a lição de número 2. Com o tema Eli, um líder decadente. Leitura bíblica para estudo, 1 Samuel, capítulo 2, do verso 22 ao 36. Essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas. Texto áureo e verdade prática. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30. Verdade prática: a obra de Deus não pode ser feita leviana e descuidadamente. Olha só, pessoal, nós que fazemos a obra do Senhor devemos fazer com amor, com muito zelo e muito carinho, tá certo? Então vamos lá para a nossa introdução. Israel nesse período era uma nação em crise e, como veremos nesta lição, essa crise se entendia, né? A casa de Deus e ao altar. Está escrito dessa forma, pessoal, entendia, mas pode ser aqui que se estendia, né? A casa de Deus e ao altar, tá igual a revista, tá certo? Os sacerdotes, por causa do seu mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastavam o povo para mais longe do Senhor. Ou seja, o papel do sacerdote era trazer o povo de volta para Deus, que ele era o mediador. E aí o que eles estavam fazendo? Estavam distanciando cada vez mais o povo da presença do Senhor. Os nossos pontos. Primeiro ponto, nós vamos estudar o sacerdote Eli. Quem foi Eli? O valor do sacerdócio, as características da vocação. Ponto 2, os filhos de Eli. Mau testemunho, indiferença, arrogância e imoralidade. 3. O dever dos pais. Instruir os filhos, investir tempo na família e estabelecer limites. E depois aí a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá. Já iniciamos nosso primeiro ponto, o sacerdote Eli. Todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. O que é isso? É um líder que tem a vocação para isso, tá bom? Por esquecer isso, ele trouxe o julgamento de Deus sobre toda a nação. Olha só, pessoal, nós vamos ver o que aconteceu com a nação, porque ele acabou esquecendo isso que é muito importante, tá certo? O amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. Primeiro ponto, quem foi Eli? Era, porém, Eli já muito velho, e ao ouvir tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então Eli sabia do que estava acontecendo. O sacerdócio era um chamado divino dado aos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Lembrando que tinha que ser da descendência de Arão e tinha que ser da tribo de Levi, para servir espiritualmente aos demais. Os levitas não tinham herança em Israel e seu sustento era obtido no serviço divino. Isso os tornava especialmente destacados entre o povo. O nome Eli significa Deus exaltado. Foi sumo sacerdote em Siló e o 13º juiz sobre Israel. Vamos lá, dando continuidade. Viveu por volta de 1100 a.C. Nada sabemos sobre sua esposa. A Bíblia não relata nada, só fala de Eli, que ele tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéas. Infelizmente, ele não conseguiu ensinar a seus filhos o mesmo temor a Deus que havia ensinado ao povo. Pior ainda, ele permitiu que seus filhos... misericórdia. Viveu por volta de 1100 a.C. Nada sabemos sobre sua esposa. Tinha 2 filhos, Ofni e Finéas.
Infelizmente, ele não conseguiu ensinar a seus filhos o mesmo temor a Deus que havia ensinado ao povo. Pior ainda, ele permitiu que seus filhos desaclarizassem o tabernáculo do Senhor. Mas é necessário lembrar que ele teve o mérito de ser o mentor espiritual de Samuel, que a ele se submetia humildemente desde a mais terna idade. Ou seja, ele foi esse mentor, ele foi esse preparador aí de Samuel. Ele morreu aos 98 anos, cego e vendo seus filhos distante do Senhor. Ele era cego e estava vendo seus filhos distante. Calma, pessoal. Aqui é um duplo sentido, né? Ele estava ficando, já sabia que seus filhos haviam se distanciado do Senhor. Não ocorra com nossa convivência aquilo que está dito em Cantares 1:6. E me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence, não o guardei. Ou seja, estava vigiando, mas ao mesmo tempo não vigiei, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade no tópico 2. O valor do sacerdócio. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Ou seja, Deus havia escolhido Eli. A religiosidade de Israel no Antigo Testamento estava estruturada em torno de sacerdotes e profetas. Algumas vezes os dois ofícios eram desempenhados pela mesma pessoa, como veio a ser com Samuel. O sacerdote era o elo entre o povo e Deus. Pessoal, olha só uma coisa interessante. Claro que tinha que ser da descendência de Arão, da tribo de Levi, mas tinha que ser escolhido por Deus. É Deus quem fazia a escolha. E aí ele tinha esse papel de fazer essa mediação entre Deus e os homens. Agora nós temos Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos mais do sacerdote. Mas naquele tempo sim, tá certo? Dando continuidade. A ele cabia não somente oferecer o sacrifício, mas interceder pelo povo e instruí-lo adequadamente conforme a lei de Deus. Vemos assim a importância do sacerdote, ou seja, ele tinha que estar segundo o mandamento do Senhor. O sacerdote não fazia o que queria, ou não era para fazer o que queria, tá certo? O sacerdote se tornou-se, né, o homem do templo, do culto e da liturgia. E basicamente vivia em função disso. Era aquela pessoa que estava no templo para quê? Para fazer todo aquele momento litúrgico, para oferecer o sacrifício a Deus. Era uma pessoa escolhida para foi designado para realizar aquela função, tá certo? Com o passar do tempo, porém, acabaram engessando a religião judaica, institucionalizando e entrando em tremendo choque com os profetas e depois com Jesus, que não aceita uma religião apenas de ritos e formas, mas sem misericórdia. O que acontece? Engessaram, colocaram aquele modelo e fixaram aquilo e virou aí uma religiosidade. Eu peco, trago o sacrifício, volto a pecar de novo, ofereço o sacrifício, e Jesus, ele não quer que vivamos assim. E outra coisa, tem que ter a misericórdia no meio disso, tá certo, pessoal? Nós não temos que apenas entender essa questão do sacrifício, mas aí chegou uma coisa tão costumeira que já não havia mais misericórdia. Nós vamos ver lá na frente que os filhos de Eli se aproveitaram disso, dessa prática de sacrifício, e começaram a pegar as coisas do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o ponto 3. As características da vocação. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Tinha que ser pessoa fiel, que procedera segundo o que tenho no coração e na mente. Olha como é que tinha que ser fiel. Tinha que estar de procedência com o que tinha na mente e no coração do Senhor. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ou seja, Deus aqui está estabelecendo como deveria ser a pessoa e como ela seguiria. Conta-se que um sapateiro perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus.
Ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se pregador do Evangelho. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. A resposta deixou claro que podemos servir o reino em nossa profissão, na vocação em que fomos chamados. Pessoal, aonde nós estivermos, qualquer profissão que exerçamos, nós podemos sim fazer a obra, anunciar. Não precisa, como muitos pregam, largar tudo, abandonar tudo, sair na loucura. Não. Tem pessoas que são chamadas, abandonam tudo porque está sendo direcionado para o Senhor. Mas tem pessoas que pregam na faculdade, na escola, no trabalho, nas ruas, aonde estiver, dá para fazer a obra do Senhor, tá certo? Continuamos. Embora a vocação natural tenha pontos em comum com a espiritual apresenta características próprias, como: quais são essas características próprias apresentadas pelo lado da espiritualidade na vocação? A. Conhecer Deus. Primeiro ponto. Se a pessoa não conhece Deus, como é que ela vai ter vocação para atuar na obra do Senhor? Esta é a principal. Somente conhecendo Deus podemos confiar nele e fazer a sua vontade, passando a depender humildemente da sabedoria divina e seguindo os métodos de Deus no exercício de nossas atividades, de atitudes, ações, nossas práticas, os nossos feitos. Tudo isso está aqui dentro dessas atitudes. Tudo que eu for fazer tem que ser direcionado por Deus e pelo seu Espírito, porque a obra do Senhor, ela não é minha. Não é como eu quero, é como o Senhor quer, como Ele manda que façamos. B. Vocação. É aptidão, tendência natural. Todos possuem de nascimento, ou desenvolvem ao longo da vida, dons que os qualificam ou desqualificam para determinadas tarefas na vida. Isso tudo provém de Deus. Essa aptidão, essa tendência natural, Deus coloca dentro de nós. Só que aí vai ter dons que vai nos qualificar ou desqualificam, tá certo? Eu vou ter mais facilidade de trabalhar em uma área ou em determinada área ou não. Então o Senhor, Ele quer o quê? Ele que nos vocaciona, Ele é que nos prepara para que façamos a obra dele. Sempre haverá um lugar para cada um de nós na obra do Senhor. C. Chamada. Nem todo mundo tem essa chamada, tá certo, pessoal? É decorrente de uma ação divina. Quem é chamado tem essa convicção dada pelo próprio Deus. Deus revela a certos indivíduos que os mesmos foram escolhidos, em alguns casos. Deus chama a fornecer instruções pormenorizadas da missão, como no caso de Moisés. O que acontece, pessoal? Deus, ele chama e ele faz esse fornecimento de instruções. Tudo organizado, Deus mostra ali para que realize uma missão. E a pessoa que tem um chamado, ela vai sentir de Deus, seja um chamado para ser missionário, seja um chamado para pastorear, seja um chamado para liderar. Ela sente isso de Deus, ela sente a confirmação do Senhor. E claro, além de tudo, tem que ter aí o compromisso. O que é compromisso? É a resposta que damos ao chamamento, aceitando e cumprindo a missão. Olha, eu tenho um chamado, então quando eu entendo isso, eu tenho agora um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a obra. E aí eu dou a resposta a esse chamado. Eu me lanço na obra, eu faço a vontade daquele que me chamou. Deus provê pessoas para preencher posições específicas, cujos atos são provas inequívocas. Não há erro nessas provas, tá certo? Não há qualquer margem para erro ou dúvida de que essas características são interdependentes e de que a ausência de uma ou mais delas podem comprometer o todo. Ou seja, quem é que provê? Quem é que preenche? É o Senhor, porque Ele é que nos conhece, Ele é que sabe o que precisamos para a realização da sua obra. Deus, Ele está no controle de tudo e de todos. Ele chama um para pastorear, para liderar. Ele vai chamar um para cuidar das crianças. Ele vai chamar um para cuidar dos jovens, dos adolescentes, o grupo de senhoras, de senhores. E assim Deus coloca cada um no seu canto para que a sua obra seja realizada sobre essa terra.
E agora nós vamos para o nosso ponto de número 2. Os filhos de Eli. Vamos agora ver o que essas pessoas estavam fazendo. O que aconteceu também com eles. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Olha só, juntou os erros que os filhos de Eli cometeram, juntou a negligência do pai de não corrigir os erros que os filhos cometeram, e aí o que aconteceu? Provocou aí uma grande tragédia familiar e nacional. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não foi honrada, ela não foi respeitada. E quando tira a palavra, tudo desmorona. Por quê? Porque a palavra é a nossa base, tá certo? Tópico 1. Mau testemunho. Pessoal, isso aqui tem derrubado muitas pessoas. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Olha só, filhos de sacerdotes, estavam para estar no ofício sacerdotal e não dava importância para o Senhor. Ou seja, quando fala que não dá importância para o Senhor, é que não dá importância para as coisas de Deus. Como é possível um líder conduzir o povo para Deus se ele mesmo não tem relacionamento com Deus? Não pode. Se um líder não tem relacionamento com Deus, ele não vai conseguir levar ninguém para o Senhor. Como um ímpio pode chegar à liderança na obra de Deus? Ora, se a liderança não andar com Deus, como o rebanho andará? Se o líder não dá o exemplo, então como é que os liderados vão seguir ao Senhor, vão chegar até a Deus? Alguém já disse que a apostasia começa sempre na liderança. O texto da palavra de Deus se refere a Ofni e Finéias como sendo filhos de Belial. Essa expressão é forte e significa pessoa vil, ímpia e indigno. Olha só, a expressão filhos de Belial, ela quer dizer que é vil, ímpio ou indigno. Eles eram indignos de estar fazendo aquele ofício, de estar realizando aquele sacrifício, porque eles se tornaram pessoas vis, pessoas ímpias. Mas no começo não era assim, eles se perderam durante a caminhada. Continuação. A atitude de Ofni e Finéias foi desastrosa e escandalosa. Foi algo gritante, foi algo alarmante. Eles se tornaram meros profissionais, sem nenhum traço de espiritualidade ou temor a Deus. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Hoje existem muitos profissionais de púlpito, existem muitos profissionais que usam técnicas nos louvores, mas a espiritualidade está totalmente longe. Já se perderam no meio da caminhada. Os pecados do líder são mais graves e mais danosos do que os pecados das demais pessoas. Quando o líder tropeça, em geral, mais gente é atingida. Isso aqui é de fato, Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, quando atinge o pastor, as ovelhas serão dispersas, tá? Porque o líder, ele é a referência. Você que é líder, você é a referência onde você estiver, ou pelo menos tem que ser, né? Tópico 2. Ponto 2. Indiferença. E metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel, que ia ali a Siló. Esses dois sacerdotes eram frios, executores de atividades religiosas, que para eles nada significavam. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito à lei do sacrifício, pois tomava para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. O que estava acontecendo? Aqui havia um mero ritual religioso, onde eles já não estavam dando mais importância para aquilo que Deus havia estabelecido. Eles não estavam mais fazendo o que era certo, mas aquilo que estava dando certo, segundo a visão deles, que estavam aí suprindo as suas necessidades, tá certo, pessoal? Então, nós vamos ver o que de fato estava acontecendo. As leis levíticas estabeleciam que uma parte do que era sacrificado pertencia ao sacerdote. Os sacerdotes tinham a parte deles, não havia necessidade de pegar aquilo que era do Senhor. Mas Ofni e Finéias, não satisfeito com a necessária provisão feita por Deus, se excediam na
apropriação dos sacrifícios. Seus atos refletem o desvio de conduta do que deveria ser a atitude dos sacerdotes. Queriam ser servidos em vez de servirem. O que acontece? Eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus já havia provido na vida deles. A expressão pisai aos pés os meus sacrifícios, no verso 19, refere-se a Eli e seus filhos, destacando-lhes um comportamento semelhante ao de animais. Chutavam os sacrifícios de Deus em desprezo como se nada fosse. Além de ladrões e irreverentes, também eram profanos. Pessoal, o que estava acontecendo? Eles estavam roubando mesmo, estavam pegando aquilo que era de Deus e tomando para si, porque eles perderam a noção do que estava acontecendo. E muitas das vezes as pessoas que querem abrir congregações, querem estar na frente da igreja, não é para guiar o povo perante o Senhor, não é para pastorear, muitas das vezes é para tirar proveito, tá certo? Para tirar proveito sobre aquelas pessoas que estariam ali contribuindo na obra. Infelizmente, existem maus pastores, mas graças a Deus que existem os bons pastores que são guiados pelo Espírito Santo de Deus e valorizam o seu pastor, tá certo? Então vamos lá, continuando, ponto 3. Ponto 3, arrogância e imoralidade. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Poder é coisa séria em qualquer instância. Isso vale também no que diz respeito à obra de Deus. Ofni e Finéias, não estando disposto a confiar no Senhor para o sustento das suas necessidades, resolveram apelar para a violência física e para a imoralidade. Não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso. Às vezes, ele assume até um ar de espiritualidade, mas oprime e explora em nome de Deus. Olha uma coisa interessante, pessoal, que nós vamos ver agora. Há dois tipos de autoridade: a imposta e a adquirida. A autoridade imposta é o autoritarismo e caracteriza o líder que se sente dono do povo. O que é autoritarismo com esse ar de espiritualidade e muitas vezes passa desapercebido? É quando eu estou liderando e eu digo, olha, você tem que fazer, você tem que vir, você não está convidado, você está convocado. Então eu não uso de autoridade, eu uso de autoritarismo porque eu não te dou nenhuma condição de dizer eu não posso, eu não venho ou coisa parecida. E muitas das vezes os líderes eles fazem isso, impõem sobre as pessoas sem ao menos perguntar se elas estarão disponíveis ou se poderão participar de tal coisa, tá certo? Em vez de servi-lo, usam para seus próprios desejos. O reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Não há espaço no reino de Deus para chefes religiosos que querem ser idolatrados. A liderança deve ser exercida segundo o exemplo de Cristo, não segundo o exemplo do mundo. O líder é aquela pessoa que está na frente, direcionada pelo Espírito Santo, deve sim ser respeitado, honrado, sem dúvida, mas ele não pode ser idolatrado, como muitas pessoas acabam idolatrando determinados líderes, tornando ídolos. Infelizmente, alguns, como os filhos de Eli, querem ser servidos e tratados como astros de cinema. Buscam os holofotes e se colocam acima do rebanho. Pessoal, tem determinados líderes aí que quando termina o culto nem com os irmãos falam. Entra no seu carro luxuoso e vai embora e acabou a história. Não deve ser assim. O pastor ele deve sim cuidar e ter intimidade com o seu rebanho, tá certo? E agora nós vamos aí para o ponto de número 3. O dever dos pais. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam para o cuidado que devemos dispensar da nossa família. Aos da nossa família, né? Essa é uma exigência a todos os cristãos, em especial a liderança, pessoal. Vamos lá, ver uma coisa interessante aqui, ó. Instruir os filhos. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei
se me fizesse na minha morada. E tu, porque honra os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes nas melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Deus está trazendo a advertência para Eli, que Eli estava honrando mais os seus filhos do que o próprio Deus. E aí é onde ele errou. Ele deveria honrar primeiramente a Deus e depois aos seus filhos. E ainda Deus traz uma advertência: olha, tu está honrando teus filhos e vocês estão aí compartilhando do erro, porque vocês estão engordando das melhores ofertas que o meu povo de Israel está trazendo para o sacrifício. Olha só, ele ainda estava compactuando com o erro do filho. Nem sempre a desobediência e a transgressão dos filhos significa negligência dos pais. Mas, no caso de Eli, fica claro que houve omissão e fracasso no ensino de seus filhos. Claro, pessoal, que nem todo erro que os filhos cometem foi porque os pais deixaram de instruir. Não, não foi. Mas algumas vezes sim. Por exemplo, o filho chega com um objeto em casa, aí o pai não pergunta de onde veio, a mãe não pergunta, depois o filho traz outro, e outro quando vai ver que deveria advertir o filho pode estar cometendo furto. E quando cresce, continua da mesma forma. Tanto que mereceu a repreensão divina. Infelizmente, nos assusta saber que Eli não está sozinho nisso. Ou seja, infelizmente há alguns pais que fazem vista grossa em determinadas ocasiões. Não são poucos os que acreditam que a responsabilidade do ensino bíblico é exclusivo da igreja, do pastor ou dos professores da EBD. Não, pessoal. A educação ela deve ser dada pelos pais. A igreja vai ser apenas uma extensão dessa educação, assim também como a escola secular. Não é, tá certo? O papel da igreja é dar apoio, auxiliar e completar o ensino da palavra na vida das crianças. Nunca substituir a missão dos pais. A igreja nunca vai ser os pais da criança. A criança tem pais, a igreja vai ser apenas aí um auxiliar, um complementar no ensino das escrituras para as crianças. E também para os jovens, para os adolescentes da mesma forma. Ela é intransferível. O que é intransferível? A responsabilidade dos pais. É intransferível, é os pais que têm responsabilidade sobre os filhos. Timóteo aprendeu com a sua avó e sua mãe. O livro de Provérbios é enfático. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E a lei colocava a responsabilidade do ensino prioritariamente nas mãos dos pais. Nenhum sucesso que alguém tenha compensa a perda da família. Isso aqui é importantíssimo, tá certo? Pessoas aí enriqueceram, tiveram diversos bens, mas acabaram perdendo a sua família. 2. Investir tempo na família. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, o que Deus queria? Que a casa dele, a casa dos pais dele, andasse perpetuamente na presença do Senhor, estivesse ali perpetuamente. Só que o que acontece? Ao desprezarem Deus, as coisas de Deus, eles foram desmerecidos. Ele parece ter sido um pai negligente. Parece? Será? Pareceu? Nenhum pai ou mãe pode estar tão ocupado que não tenha tempo para a família. Se isso ocorre, as consequências serão irrepreensíveis. Educação de filhos não é tarefa para apenas um dos cônjuges. O pai e a mãe têm que ter essa responsabilidade. Pessoal, eu não sei se você já falou isso para os seus filhos, ou você que é filho já ouviu isso. O filho ia lá, fazia algo errado, e a mãe dizia assim: quando teu pai chegar do trabalho, eu vou contar para ele. E aí tá jogando a responsabilidade pro pai. Não, a mãe tem que ter autoridade de repreender ali. E quando o pai chegar, informa por que repreendeu o filho. Por que fez isso. E não esperar o pai chegar do trabalho, cansado, com a cabeça a mil. O pai pode chegar dentro de uma ação, pode até matar o menino. De uma ação impensada. Então corrija, você que é mãe, você que é pai. Não espere um pelo outro, tá certo? E outra coisa, quando o filho pede uma coisa à mãe, que a mãe disser não,
e ele correr para o pai tem que dizer o que foi que sua mãe disse. Se ela disse não, é não. Da mesma forma, se o pai disser não, a mãe também tem que dizer não. Se dizer sim, tem que dizer sim, para que um não tire a autoridade do outro. É responsabilidade dos dois. Há maridos que infelizmente deixaram isso apenas nas mãos das esposas. Infelizmente, abriram aí mão da autoridade de pai. A Bíblia, todavia, recomenda aos dois criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Isso requer tempo e tempo de qualidade. Pais que, por causa do ministério e vocação, não têm tempo para os filhos, acabam por perder os dois. Aprendemos com Eli que a conduta dos filhos pode anular o impacto e a eficácia do nosso ministério. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Eu quero parabenizar aqui o pastor Felipe. O pastor Felipe tem 2 filhos pequenos. Tá ele e a sua esposa Glaucilane na obra. E eu admiro muito, porque ele sabe equilibrar isso. Ele tem os seus filhos não impedem dele estar na frente da obra, como muitos pensam. Filho não é tropeço, é bênção do Senhor, mas tem que ter esse equilíbrio, saber corrigir, saber conduzir os seus filhos na presença do Senhor. E muitas das vezes os pais esquecem disso e jogam na igreja, jogam na mão dos professores, e que aí fica um negócio perdido. E quem está na frente de uma obra tem que entender isso aqui, que a conduta dos filhos pode impactar na eficácia do ministério. Ou seja, se os filhos se debandar, trazem um mau testemunho para dentro do ministério dos pais. Tá certo? Os filhos também fazem parte do ministério dos pais. Infelizmente, alguns filhos de pastores têm dado mau testemunho e trazem vergonha para os pastores. Os pastores não merecem isso, mas infelizmente em algum momento eles acabaram errando. Tá certo? 3. Estabelecer limites. Para tudo tem que ter limite. Tá? Tudo, como já disse, tudo demais é veneno. Até liberdade demais não é bom. Certear por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos. A Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Olha só a punição de Deus. E Deus dizendo isso para Eli. É consenso entre os especialistas e na Bíblia que os filhos precisam de limites claros. Isso é importante. Educar os filhos não admite neutralidade nem terceirização. Não, deixa o menino quieto aí, não vou repreender, eu estou neutro, estou fazendo de conta que eu não estou vendo. Ou então terceirizar, deixa que a avó repreende, deixa que o tio, deixa que o vô. Não, é o pai, é a mãe que tem que fazer isso. É uma tarefa complexa, todos sabemos. Até porque cada filho tem uma personalidade distinta e reage de um modo próprio. Isso é claro, isso é de cada pessoa. Mas os pais devem sim saber como agir cada um com seu filho. A ausência de limites provoca nos filhos um sentimento de ausência de lei e de autoridade. O erro de Eli foi muito grande. Se não, vejamos. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram escravos, e ele os não repreendeu. Pessoal, o erro de Eli foi ver os seus filhos errando, fazendo o que era errado e não repreender. E aí Deus traz uma punição severa. Quem sabe Eli tem achado que as coisas se ajeitariam automaticamente. Não, pessoal. Jamais uma pessoa que está no erro vai automaticamente fazer a coisa certa. Não. Precisa sim de um baixo. Ei, para aí, calma aí. Vamos rever. Está errado. Vamos procurar fazer o que é certo. Muitos cometem o erro de deixar como está para ver o que fica. Se você deixar para corrigir depois, vai ficar algo pior. Há lares disfuncionais, que quem manda são os filhos. Pelo amor de Deus, isso aqui é complicado. Vou dizer uma coisa aqui, talvez você já tenha ouvido. O pai tá lá assistindo televisão, aí o menino chora porque quer assistir no outro canal. Aí muda porque o menino quer assistir no outro canal. Começa nisso, daqui a pouco o menino tá mandando na casa. Aí o menino vai crescendo, aí o pai diz assim, menino, vai na padaria comprar o pão. Aí o menino diz assim, vai tu. Quem já ouviu isso? Infelizmente isso acontece. Pais não devem ter medo de estabelecer regras e limites para seus filhos desde pequenos. É preciso deixar claro a figura de autoridade. É o bichinho, daqui a pouco cresce, vira um bichão e ninguém consegue mais controlar nada e tá mandando na casa, tá fazendo o que não deve.
Com Eli aprendemos que pais que deixam de disciplinar seus filhos podem estar condenando-os a uma morte prematura. Ou seja, se você não repreender seu filho quando ele está fazendo as coisas erradas, você pode estar condenando ele aí sim a uma morte prematura, tá certo? Então, dando continuidade agora para a nossa aplicação pessoal, glória a Deus. A história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos nossa própria casa. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar, ou seja, muitas das vezes a gente quer salvar a família dos outros e acaba perdendo a nossa, quer repreender o filho dos outros e perdemos o nosso. Então vamos olhar primeiro para nós e depois a gente olha para os outros. Nosso agradecimento, agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, a Gabi Menê, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a PEC, por essa revista maravilhosa e ao YouTube por essa oportunidade aqui grandiosíssima de levar essa aula, de levar o Evangelho para mais pessoas. E quero agradecer você, que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde, livre de todo mal e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus.